Agora a gente vai começar a falar sobre espaços vetoriais, tá? Alguns autores definem a álgebra linear como o estudo dos espaços vetoriais e das transformações lineares entre eles. Tá? Então veja que o espaço vetorial ele é o objeto mais simples, mais básico da álgebra linear e tudo que vem depois é consequência do espaço vetorial, das suas definições e das suas propriedades, tá bom? A gente já usa espaços vetoriais no nosso dia a dia, quando a gente, por exemplo, segue um GPS, mas a gente não tem muito esse conhecimento formal. Então, o que a gente vai fazer nessa aula é aproveitar esse nosso conhecimento informal de espaços vetoriais para conseguir já intuir algumas características deles e fazer uma definição formal na aula seguinte, tá bom? Então, uma definição aí mais simples do que é um espaço vetorial seria o conjunto de vetores submetidos a determinadas regras, que são chamadas de axiomas. E o grande detalhe aqui é o que são vetores, né? Geralmente a gente se concentra em vetores como setinhas, né? Os físicos geralmente têm muito isso de que vetor ele tem um módulo, uma direção e sentido. Isso é verdade, só que é uma definição muito particular de vetores. Vetores são objetos muito mais abrangentes do que isso, tá? A gente pode ter, por exemplo, pares ordenados, funções, matrizes e muitos outros objetos matemáticos formando espaços vetoriais. A gente vai ver isso ao longo do curso, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar alguns desses objetos e vai comparar as propriedades entre eles para poder intuir o que é um espaço vetorial. Perfeito? Então, o que a gente vai começar é com vetores no plano R2, tá? Nesse slide específico, nessa aula em específico, quando eu falar de vetor, eu vou estar usando a seguinte definição: vetor é um segmento de reta orientado. Perfeito? Quando eu falo o plano R2, é o plano dos reais em duas dimensões. Ou seja, eu tenho meu plano cartesiano, eu tenho o eixo x, que é um eixo real, e o eixo y, que é o outro eixo real dos reais, tá bom? Então, eu tenho aqui nesse plano cartesiano um certo ponto P que está no nas coordenadas R1 e R2, tá? Vamos fazer ele diferente da minha origem, que é 0 e 0, tá bom? Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vê que o ponto ele tem uma distância R1 da origem, se eu sigo pelo eixo X, e uma distância R2 da origem, se eu sigo pelo eixo Y. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é, usando a origem um ponto P, eu vou traçar um segmento de reta, que afinal de contas essa é a definição que eu estou usando de vetor. Então eu tenho aí uma seta que sai da minha origem e vai até o ponto P. E eu vou chamar essa seta de vetor R. Tá? Prestem atenção que em alguns livros os vetores eles estão em negrito, tá? Aqui eu vou usar como um R e uma setinha em cima, ou uma letra qualquer e uma setinha em cima para definir o que é vetor, tá bom? Então veja que esse vetor ele pertence ao meu plano R2, tá? Durante esse curso, a notação que nós vamos usar é um vetor
que vai ser uma matriz coluna. Aí, no caso aqui em duas dimensões, então eu tenho que meu R vai ter o primeiro elemento R1 e o segundo elemento R2. Tá? Não confundam com ponto P. Uma coisa é o vetor R, que é um segmento de reta que sai da minha origem e vai até o ponto P. Isso aí seria R1 e R2. Outra coisa é meu vetor R, que tem componentes R1 e R2. Tá? Alguns livros vocês vão ver também matriz coluna entre parênteses. Tá? Eu vou tentar ao máximo aqui seguir a notação de que o meu vetor ele vai ser um vetor coluna com colchetes ao invés de parênteses. Eu vou usar os parênteses para ponto. Perfeito? Agora, o próximo passo é eu vou definir um outro vetor U agora. Então, eu tenho meu vetor R com coordenadas R1 e R2 e meu vetor U com coordenadas U1, U2. Aqui eu vou usar também um escalar alfa pertencente aos reais, tá? Que nada mais é do que uma constante pertencente aos reais, tá bom? E eu quero, por exemplo, achar uma relação entre R e U. Então, um jeito é fazer um produto escalar por alfa. Tá? Então, eu posso falar, por exemplo, que U é igual a alfa vezes R. Se eu substituo essa notação pela notação de matriz coluna, eu vou ter os seguintes matrizes. Tá? Então, essa é aqui quando eu faço o produto por escalar de um vetor. O alfa primeiro fica para fora da minha matriz coluna e depois eu posso pôr ele para dentro, para cada um dos elementos da minha matriz coluna. Geometricamente, o que acontece? Eu tinha aí o meu vetor vermelho R, nas coordenadas R1 e R2, eu multipliquei por alfa. Aqui eu estou considerando alfa maior do que 1. Esse alfa maior do que 1, ele fez o quê? Ele aumentou a distância da minha origem. Tá? Então, ele aumentou R1 multiplicado por alfa. Então, o U1 é igual a alfa vezes R1 e o U2 é igual a alfa vezes R2. Então, ele esticou o meu vetor R, aí formando o meu vetor U. Poderia ter alfa entre 0 e 1. O que iria acontecer? Ele iria diminuir o vetor R. Então, meu vetor U ia ser o vetor R menor. Poderia ter também alfa menor do que 1, menor do que 0. O que isso ia acontecer? Ele ia inverter o sentido do vetor. Tá bom? Então, quando a gente tem vetores, a gente faz um produto por escalar, esse é o resultado. Uma outra operação que nós vamos utilizar muito é a soma ou adição de vetores. Tá? Então, o que eu vou fazer é U mais R. Aí, então, aí eu tenho os dois vetores colunas, eu posso transformar em uma única matriz coluna, onde o meu primeiro elemento vai ser U1 mais R1, e meu segundo elemento, U2 mais R2. Geometricamente, o que acontece é essa bagunça que está aí. Tá? Então, veja, eu tenho primeiro o meu vetor R e o meu vetor U, com coordenadas R1, R2 e U1, U2, respectivamente. A soma dos dois, o que vai fazer? Eu vou pegar essa distância R1 e somar com a distância U1. Então, no X, a soma dos dois vai estar lá em R1 mais U1. A mesma coisa eu faço no Y. E isso vai me dar o vetor R mais U. Tá bom? Veja que eu posso fazer o quê? Pegar o meu vetor R e deslocar ele da origem para a ponta do meu vetor U.
aí a ponta do meu vetor R vai ser o meu vetor R mais U. Posso fazer o contrário também. Eu posso pegar o meu vetor U e deslocar ele da origem para a ponta do meu vetor R. Isso vai dar também a soma de R mais U, tá bom? Veja uma coisa. Por que eu escolhi essas duas operações? Porque essas duas operações, tanto o produto por um escalar quanto a soma, elas geram um vetor que está dentro do meu plano R2. Então, quando eu multiplico por um escalar ou eu somo dois vetores, gera um novo vetor e esse novo vetor continua dentro do meu R2. Tá? Essa é a propriedade interessante dessas duas operações. Vamos para o próximo exemplo, que são funções reais. Então agora eu tenho f e g pertencente aí ao meu espaço de funções reais e eu tenho ainda alfa pertencente aos reais também como um escalar. Então aqui a minha operação de produto por escalar vai ser alfa f de x é igual a alfa vezes f de x. A minha operação de soma seria f mais g de x é igual a f de x mais g de x. Então, só para sair um pouco desse estado abstrato, vamos pensar, eu tenho uma função f de x igual a x, uma função g de x igual a x quadrado. Meu produto para o escalar, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando f de x por alfa. Então, a minha nova função vai ser alfa x. Então, quando eu somo as duas funções, eu tenho x mais x quadrado. Isso são operações que a gente sempre fez aí na nossa vida. A gente nunca se deu conta que elas fazem parte aí de um plano maior, de um conceito maior, que é o espaço vetorial, tá bom? Matrizes também são espaços vetoriais. Dê uma olhada lá na apostila da UFSC que vocês vão ver como que elas se encaixam nesse, como que é um produto por escalar, como que é uma soma de matrizes. Tá joia? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pensar em algumas propriedades comuns desses três objetos matemáticos, vetores, funções e matrizes, tá? E que eu só posso usar a soma e só posso usar a multiplicação por escalar. Tá? Então, vamos ver aí algumas propriedades dos vetores. Então, eu tenho o vetor x, y e z, pertencente aos reais. Nós estamos trabalhando em duas dimensões, mas lá para frente a gente vai trabalhar em diversas dimensões, em n dimensões. Tá? E agora aqui eu tenho dois escalares alfa e beta, pertencente aos reais também. Primeira propriedade que a gente pode fazer com a adição é o quê? Eu pego um vetor x mais um vetor y, que a gente já viu que é a mesma coisa que eu pegar o y mais o x. Né? Então, quando eu tinha lá atrás o vetor r e o vetor u, eu somava, falava, ó, agora você pode pegar o r, tira ele da origem e coloca ele na ponta do u. O que a gente estava fazendo? U mais R. Quando eu falava, pega o U e põe na pontinha do R, o que a gente estava fazendo? R mais U. E dava o mesmo resultado. Então é isso a primeira propriedade que a gente já viu. A segunda propriedade me fala que se eu somo x mais y e depois eu somo o z, é a mesma coisa que eu faço. Primeiro eu somo o y e o z, depois eu somo o x. Tá bom? A terceira propriedade me fala o seguinte, que eu tenho um vetor nulo 0, que é esse 0 com a setinha em cima. Se eu somo um vetor qualquer x mais
esse vetor nulo, eu obtenho o x normalmente. Eu quero aqui deixar bem claro o seguinte, em diversos casos esse vetor nulo vai ser zero mesmo, de qualquer forma. Mas tem que tomar cuidado que nem sempre isso é verdade. A gente vai ver exemplos que isso não é verdade. Tá bom? A propriedade 4 me fala do oposto de um vetor. Então, se eu faço x mais o oposto dele, eu somo o oposto, que é esse menos x, eu vou ter o meu vetor nulo, tá? O oposto também a gente tem que tomar cuidado, a gente vai calcular mais para frente exatamente o que é o oposto, tá? A quinta propriedade me fala, se eu multiplico beta x e depois a, é a mesma coisa que eu multiplicar os dois escalares e depois o vetor. Tá? A 6, se eu somo as dois escalares e depois multiplico pelo vetor, é a mesma coisa que eu multiplicar um escalar pelo vetor mais o outro escalar pelo vetor. A 7ª é a distributiva e a 8ª me fala aí de um elemento em identidade, onde esse elemento, no caso aí 1 vezes o meu vetor, vai dar o meu vetor. Tá? Então veja que todas essas propriedades se repetem, tanto para funções quanto para matrizes. Se eu vejo em função, eu tenho aí as minhas funções f, g e h. Se eu pego o f mais g, é a mesma coisa que eu faço g mais f. Então pensa no exemplo, eu tinha x mais x quadrado, é a mesma coisa que eu fazer x mais x quadrado mais x. A segunda, f mais g, isso depois mais h, é a mesma coisa que eu faço g mais h mais f. A terceira também fala aí de uma função nula. Então, eu tenho uma função que somada com a minha função dá ela mesma, tá? Eu também tenho a função oposta, que somada com a minha função vai dar a função nula. Eu tenho as multiplicações aí por escalares, tem a soma dos escalares multiplicando a função, uma distributiva. A 7 também tenho essa distributiva das duas funções, e a 8 eu tenho a meu termo identidade, que multiplicado pela função dá ela mesma. E nas matrizes, a mesma coisa. Então veja que aqui, todas essas propriedades, a única coisa que eu preciso conhecer para obtê-las é o quê? A operação de multiplicação por escalar e a operação de soma. A 1, a 2 e a 3, elas são exclusivas da soma. A 4 já entra aí a soma como a multiplicação por escalar. A 5 eu tenho a multiplicação por escalar. A 6, a 7 já são uma mistura tanto da multiplicação por escalar quanto da adição. Tá? Então, todas essas propriedades elas vêm tanto da multiplicação por escalar quanto da adição. E todos esses objetos, apesar de serem completamente diferentes, vetores, funções e matrizes, eles obedecem essas características. Tá? Então, pensando nisso, a gente consegue construir uma regra mais geral que qualquer coisa que obedecer essas regras vai ser um espaço vetorial. Tá? Então, na próxima aula, eu já parto desse novo conceito aí, dessa definição formal do que é um espaço vetorial. Então, até lá.